Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de ciências. Eu sou a professora Janaína Veloso e vamos para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a separação de misturas. Na última aula nós vimos que uma mistura é a junção de duas ou mais substâncias, mas nós vamos ver na aula de hoje que existem situações em que ao invés de juntar substâncias, nós vamos ter que separar substâncias. E nós vimos ainda que existem dois tipos de misturas, né? As homogêneas e as heterogêneas. Então, nós vamos dividir o nosso vídeo em duas partes. Parte 1, separação de misturas heterogêneas, e a parte 2, a separação de misturas homogêneas. Fique ligadinho até o final. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se gostar, deixe seu like, o comentário no final do vídeo, se você gostou ou não gostou. E ative aí o sininho para não ficar de fora de nenhuma videoaula. Então vamos estudar, galera, a água e a separação de materiais. Então, como havíamos falado, existem algumas situações que ao invés de juntar substâncias, nós vamos ter que separar essas substâncias. E para você definir qual o melhor método para separar essas substâncias, alguns fatores são importantes. O primeiro deles é você saber diferenciar que tipo de mistura que você está lidando. Se é uma mistura homogênea, ou seja, visualmente eu tenho um só aspecto, ou se é uma mistura heterogênea, se eu tenho mais que um aspecto, ou também chamado de fase. Além disso, outros fatores nos ajudam aí a escolher o melhor método, como a natureza dos elementos que formam aquela mistura, a densidade, né, a relação entre a massa e o volume, a temperatura e a solubilidade. Então, falando agora sobre a separação de misturas heterogêneas, o primeiro processo que nós vamos falar é sobre a decantação, que se baseia na diferença de densidade entre as substâncias. O que a decantação ela vai fazer? Vai deixar a mistura ali em repouso, vai deixar a mistura paradinha, para que aquele elemento que for mais denso, ele vá para o fundo do recipiente. Olha o exemplo que a gente tem aqui. Nós temos aqui uma mistura com óleo, areia e água, né? Então, o elemento mais denso aqui, que é a areia, ela vai para o fundo aqui do becker. Na parte intermediária nós temos a água e o óleo, né? Nós sabemos que ele não se mistura, ele vai ficar aqui na superfície. Então, se eu quero separar, por exemplo, essa mistura, se eu quero retirar esse óleo, o que eu posso fazer? Eu vou deixar a mistura paradinha, vai formar essas três fases, e eu posso, através de um sifão, por exemplo, aqui, retirar o meu elemento, né? Ou retirar o óleo. Ou ainda em laboratório a gente faz uso do funil de separação. Né? O funil de separação tem aqui essa torneirinha, né? Você abre a torneirinha, a água que está aqui embaixo, que é o mais denso que o óleo, ela vai escorrer e quando escorrer toda a água, você fecha aqui a torneirinha e tem aí a separação dessas misturas. Então, o segundo processo que nós vamos falar é a filtração, que se baseia na diferentes tamanhos de partículas. Então, as partículas menores, elas vão passar pelo filtro, né? As partículas maiores vão ser retidas. Então, nesse processo, eu utilizo aqui filtros, que são membranas porosas, né? São membranas onde vai filtrar, vai deixar passar somente um elemento. Aqui nessa primeira imagem, por exemplo, nós temos o filtro de café, o fio de papel de café. Aqui nós temos dois processos, a extração do café e a filtração de café. O pó vai ficar retido aqui nesse filtro. Na segunda imagem, nós temos o filtro de barro, fazendo aqui a filtragem da água. A água é colocada nessa parte de cima e vai passar por essa vela, que é uma membrana porosa com carvão ativado. A sujeira, então, fica retida aqui e aqui passa a água filtrada. E na terceira imagem, o aspirador de pó, onde toda a sujeira vai ficar aqui no filtro armazenado no aspirador de pó. Ainda sobre o processo de separação de misturas heterogêneas, três outros processos muito utilizados aí pela população é a catação, a ventilação e a levigação. A catação separa partes sólidas, quando eu quero separar, por exemplo, o feijão, do milho, do pedregulho, das folhas, da sujidade que está no meu feijão, ou no meu arroz, ou no meu milho. Então, eu vou catar, simplesmente vou utilizar manualmente, ou através de pinças, eu vou catar e vou separar esses materiais. Tanto a ventilação quanto a levigação, eles se baseiam nas diferenças de densidades,
para separar através da ventilação, já está falando, o nome já está dizendo, já está sugerindo, eu vou utilizar o vento, ou seja, eu vou fazer uma corrente de ar passar nessa mistura e essa corrente de ar vai carregar junto consigo aquilo que for menos denso, mais leve, como por exemplo quando a mãe está querendo colocar um amendoim, uma canjica, por exemplo, ela torra o amendoim, coloca em uma peneira e sopra aquela mistura. A casca, então, ela vai se soltando. Na levigação, é a separação também com diferentes densidades, só que eu utilizo aqui uma corrente de água ao invés de uma corrente de ar. Temos ainda como método de separação a peneiração ou atomização, que consiste na utilização de peneiras para separar as misturas. É o que o confeiteiro faz quando ele peneira o açúcar, é o que o pedreiro faz quando ele peneira a areia. Então, é a utilização de tamizes, ou seja, de peneiras. A centrifugação é um método de decantação, só que aqui utilizando um aparelho para acelerar essa decantação. Esse aparelho é chamado de centrífuga. Então, no laboratório, quando você faz a coleta do seu sangue, os tubos de ensaio são colocados aqui numa centrífuga, ela vai girar esses tubos de ensaio e vão fazer com que os elementos figurados, que são mais densos, fiquem aqui no fundo, para facilitar a contagem das hemácias, das plaquetas e dos glóbulos brancos. Outro método é a dissolução fracionada, que consiste em acrescentar um solúvel que vai dissolver apenas um dos elementos em uma mistura heterogênea, em que os dois elementos não se misturam, como por exemplo o sal e o óleo. Quando eu acrescento a água nessa solução, a água vai dissolver o sal e o óleo não se mistura com a água, formando aqui duas frações. Nós temos outro exemplo, como sal e areia. Quando o sal cai na areia, eu quero separar esse sal. O que eu posso fazer? Acrescentar água primeiramente, essa água vai dissolver o sal, aí eu tenho que usar um outro processo para separar essas duas substâncias, tá? Eu posso sifonar primeiro e depois evaporar, por exemplo. Outra separação magnética que consiste na utilização de um ímã para atrair o metal da mistura. Aí o exemplo, separar uma limalha de ferro, não pode enxofre ou não pode serragem. Então o ímã ele vai atrair o que for metal na mistura. Então, para finalizar, dois métodos aqui que nós vamos ver com maior detalhes quando formos estudar o tratamento da água, que é a floculação e a flotação. Mas só para adiantar, consiste no acréscimo de substâncias químicas, no caso da floculação, sulfato de alumínio e óxido de cálcio, e esses elementos químicos vão fazer com que a sujeira ela forme flocos, né, facilitando o processo aí de decantação, acelerando o processo de decantação, bem como a flotação vai, com o acréscimo da substância química, formar bolhas, né, formar uma espuma de sujeira e facilitando aí a retirada e a separação na hora de purificar e de tratar a nossa água. Fiquem ligados, então, até a próxima videoaula, onde nós vamos falar das separações de misturas homogêneas. Um abraço e até lá!